Olá, vamos resolver o seguinte exercício de redução de ordem, que é interessante que ele mostra bem o método de redução de ordem funcionando e também cai mais em algumas integrais aí um pouco diferentes, talvez do que a gente esteja acostumado. Então, o exercício pede para resolver essa EDO aqui de segunda ordem, ele dá uma solução da homogênea. Então, perceba, com a solução da homogênea, qual é a tática aqui? A gente vai achar uma segunda solução da homogênea, para ter a solução geral da homogênea, e vai usar essa mesma solução da homogênea também para achar uma solução particular da original. Lembra que a homogênea associada é quando o lado direito aqui é identicamente nulo. Então, tendo uma solução particular da original e uma solução geral da homogênea associada, nós temos a solução geral da original, que é a solução geral da homogênea, mais uma solução particular da original. Então, tá aqui, olha, para representar esse, a gente vai aplicar o método duas vezes, então boa parte dos cálculos se repete. Então, ao invés de a gente chamar x² é elevado a 2x, a gente vai chamar de f de x, onde a f de x pode ser zero, quando a EDO é homogênea, ou x² é elevado a 2x, quando a gente tiver quando nós quisermos achar uma segunda solução da equação original. Então, como é que se consiste o método, né? Vamos procurar uma solução da forma y1v. Lembra que a y é a solução x mais 1. E substituir na EDO, onde o y1, x mais 1 é uma solução da homogênea conhecida, da homogênea associada. Então, aqui está a primeira derivada. Aqui eu apliquei aquela espécie de binômio de Newton para a derivada, mas como aqui a ordem é pequena, não faz muita diferença. Então, aqui o binômio de Newton para n igual a 1 para a primeira derivada simplesmente é a derivada do produto. Então, eu escrevi aqui já substituindo que o y vale x mais 1. Então, a derivada do y é o próprio E1. E aqui a derivada de segunda ordem, eu poderia ter obtido essa expressão de baixo derivando a expressão de cima para obter essa aqui de baixo. Mas aqui eu apliquei o binômio de Newton, né? Então, é a derivada de segunda ordem de y vezes v, mais 2 vezes y' v', mais y1 v duas linhas, que tem aqui a derivada de segunda ordem. Então, substituo essas derivadas na EDO. Então, está aqui o x, está aqui o y duas linhas, menos 1 mais x, o v', estou substituindo aqui, mais o y, que é 1 mais xv igual a f de x. Lembrando que o f de x pode ser zero ou x² é elevado a 2x. Então, aqui a gente junta os termos em v, e de fato é sempre bom, por mais que a gente saiba que esse termo em v não vai aparecer, tem que ser zero, porque isso aqui aparece zero exatamente usando o fato de 1 mais x ser solução da homogênea associada, mas é sempre bom escrever até para ver se o exercício está certo e se a gente não está errando nenhuma conta. Então, aqui eu agrupei o termo em v, lá em cima aparece ele tanto aqui quanto aqui, quando eu faço esse produto, menos 1 mais x vezes v, de fato dá zero. O termo em v duas linhas é só o x² mais x, e aqui está o termo em v', que é o menos 1 mais x² mais 2x, agrupando ali de cima. Nós reparamos bem, isso aqui nada mais é do que menos 1 mais x². De fato, aqui vai aparecer um menos 2x, que vai simplificar com esse 2x, vai ficar simplesmente o menos 1 menos x², quando eu desenvolvo esse produto notável, que eu estou colocando o menos aqui em evidência. Então, fica menos 1 mais x². V' igual a f de x. Então, aqui eu já coloquei na forma normalizada, olha, eu já passei o x² mais x dividindo, então eu tenho essa EDO aqui em v duas linhas menos x² mais 1 sobre x² mais x, v' é igual a f de x sobre x² mais x. Como esperado, é uma EDO de segunda ordem redutiva à primeira ordem. O método sempre de redução de ordem, exatamente o nome está aí, né? Exatamente por isso. Eu sempre vou conseguir obter uma redutiva de segunda ordem. Faço a substituição W igual a V', e aí a EDO em W é uma EDO de primeira ordem, não homogênea.
se o f de x for não nulo. Então, vai ser EDO W' menos x² mais 1 sobre x² mais x, W, igual a f de x sobre x² mais x, EDO normalizado. Estando EDO de primeira ordem normalizada, aqui eu identifico que o P de x é o termo que acompanha o W, é menos x² mais 1 sobre x² mais x. Então, eu vou integrar P de x, que lembra que o fator integrante é elevado a essa integral aqui, uma função primitiva de P de x. Então, está aqui a integral menos x² mais 1 sobre x² mais x, que é nosso P de x. Não podemos esquecer do sinal menos aqui, né? Então, isso aqui é uma função racional com grau do numerador igual ao grau do denominador. Então, aqui, olha, eu já desmembrei em x² mais x para poder dividir pelo denominador. E o que sobra é simplesmente menos x mais 1. Se eu não enxergar esse desmembramento, eu posso sempre recorrer à divisão polinomial, x² mais 1 dividido por x² mais x. Então, eu tenho o quociente 1, vai o resto, menos x², 1 vezes x dá menos x, somo, fica simplesmente menos x mais 1. O grau do resto aqui já é menor grau do que o grau do divisor. Então, isso aqui me permite escrever x² mais 1 igual a x² mais x vezes 1, que eu não vou escrever, mais o menos x mais 1. Então, sempre posso recorrer à divisão polinomial se eu não conseguir enxergar esse desmembramento aqui. Observa que esse menos x mais 1 apareceu aqui. Menos x mais 1. E aí eu divido x² mais x sobre x² mais x fica 1. E o restante fica menos x mais 1 sobre x² mais x. Então, x menos 1, aí, aqui eu já troquei o sinal, né? Esse menos ficou menos x e trocou o sinal desse numerador. Então, fica x menos 1. Então, agora eu tenho uma função racional, o grau do numerador menor do que o grau do denominador, eu posso aplicar frações parciais. A fatoração aqui do denominador é x, que multiplica x mais 1. Então, tanto 0 quanto menos 1 são raízes simples. Então, eu sei que esse lado esquerdo tem uma decomposição dessa forma. A sobre x mais b sobre x mais 1. Então, aqui eu posso tirar o MMC e comparar os numeradores para tirar o a e o b. Como são raízes simples, aqui eu já estou aplicando que o a é limite do lado esquerdo, quando x tende a zero, do lado esquerdo vezes x. Então, simplifico o x, fica simplesmente menos 1. E o b é igual ao limite do lado esquerdo vezes x mais 1. Está aqui. Quando x tende a menos 1, eliminei a determinação x mais 1. Fica simplesmente x menos 1 sobre x, para x igual a menos 1. Fica menos 2 sobre menos 1, que é igual a 2. Tá? Mas, é claro, a gente poderia ter obtido isso comparando aqui os polinômios depois que eu tiro o MMC. Então, voltando à minha integral, lembra que a gente está fazendo isso tudo para conseguir a integral do p de x dx? Então, eu vou ter integral de p dx dx, é integral de menos x, então vou ter essa expressão aqui, e eu estou aplicando frações parciais nessa aqui que nós achamos. Então, integral de menos x, menos 1 sobre x, porque o a era menos 1, mais 2 sobre x mais 1, porque o b era 2. Já usando que o x é positivo, então a integral do 1 sobre x é o ln de x. Então, vai ficar menos x, menos ln de x, por causa desse menos, mais 2 ln de x mais 1. Se o x é positivo, o x mais 1 também vai ser positivo, não preciso tacar o módulo, mais constante. Então, o que a gente sabe? Que um fator integrante da EDO vai ser elevado a essa expressão aqui, que é a primitiva do p de x. Então, vai ficar elevado a menos x menos ln de x mais 2 ln de x mais 1. Esse menos 1 já coloquei aqui dentro do expoente, do ln. Esse 2 também já foi para o expoente como x mais 1. Sempre lembro uma regrinha muito útil, conhecida como regra do peteleco, que alfa sobre beta log de a na base b, você pode colocar lá o alfa exponenciando a e o beta exponenciando b. Tá? Ou pode colocar também tudo exponenciando o a, por exemplo. Da mesma forma, você poderia exponenciar o b
Só que aí seria elevado a beta sobre alfa, invertendo antes de passar para baixo. Tá? Isso que a gente aplicou aqui nessa etapa. Então, eu tenho E elevado a ln de x menos 1 é o próprio x a menos 1, usando que a exponencial é a inversa do ln, né? A exponencial E elevado a x é a inversa do ln. E o E elevado a ln de x mais 1 ao quadrado é o próprio x mais 1 ao quadrado. Então, aqui está o seu fator de integração, que vai servir para aquela EDO de primeira ordem. Nos dois casos, quando f é igual a zero, ou quando f é igual a x quadrado elevado a 2x. Então, como é que você resolve aquele EDO de primeira ordem? Você multiplica os dois lados por mu de x, seu fator de integração. Isso aqui não me interessa muito, porque é sempre interessante a gente lembrar que esse produto é a derivada de relação a x da w vezes mu. E o lado direito fica o f de x sobre x mais 1, já estou escrevendo x ao quadrado mais x como x vezes x mais 1, vezes o mu de x. Então, substituindo o mu de x, a gente acabou de obter a expressão para ele aqui em cima, eu tenho que esse lado direito fica f de x, x mais 1, é elevado a menos x sobre x ao quadrado. Vamos tratar agora o caso homogêneo. Eu quero uma segunda solução para homogêneo, mas, de fato, nós vamos achar a solução geral da homogênea. Então, nesse caso, f é igual a zero. A ideal de primeira ordem que eu preciso resolver é a derivada de d dx de mu de x w igual a zero. Integrando, eu tenho que mu de x w de x é igual a C1. Lembra que o w é o V'. Se você não lembrar de alguma coisa, você sempre pode voltar no vídeo, né? À vontade. Então, o V', que é o w, é C1 sobre mu de x, passando mu de x dividindo. Lembra que o mu também é uma exponencial, nunca é identicamente nulo, então isso aqui está bem definido. E aí, substituindo o mu de x, a gente achou a expressão do mu de x aqui em cima, né? O inverso disso, eu vou ter que V' é elevado a x vezes x, x mais 1 ao quadrado, C1. Então, a V é a integral disso, tá? E já estou colocando uma constante arbitrária aqui também da integral dessa expressão. Então, o que a gente costuma fazer é, se eu quisesse achar eu preciso achar um V de x, e a gente sabe que quando eu poderia fazer C1 igual a 1, C2 igual a 0, eu vou ter que a minha segunda solução, que é y vezes V de x, vai ser linearmente, junto com a y, vai ser linearmente independente, vai gerar um conjunto fundamental de soluções da homogênea. O que a gente vai fazer aqui, de fato, é deixar esse C1 e C2 e achar direto a solução da homogênea. Isso vai aparecer naturalmente. Então, como é que eu integro essa expressão? Então, isso aqui não tem muitas ideias, né, em princípio. Tá? O que a gente vai fazer inicialmente aqui, a ideia que pode vir à mente, é você, primeiro, transformar essa expressão aqui usando o que a gente sabe de frações parciais. O x sobre x mais 1 ao quadrado é a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado, porque o x mais 1 ao quadrado é uma raiz dupla. Observa que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, aqui você pode tirar colocando no mesmo denominador comum, né? Você vai fazer o denominador comum aqui, vai aparecer o x mais 1. Então, vai ficar ax mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado. Comparando esse numerador, ax mais a mais b, com x, eu tenho que o a igual a 1, o a mais b igual a 0, portanto, a igual a 1, b igual a menos 1. Então, essa integral aqui, de x sobre x mais 1 ao quadrado vezes e elevado a x, usando a decomposição que nós acabamos de achar para x sobre x mais 1 ao quadrado, fica igual a essa integral, menos essa. O que vai ser interessante? Quando nós escrevemos a expressão de integração por parte para essa integral, a gente vai ver que vai simplificar com esse termo aqui. Tá? Então, de fato, agora eu vou tentar trabalhar essa integral. Perceba que são as ideias que aparecem aqui, uma vez, como eu observei, que não tem muito o que fazer com essa integral aqui. Eu, pelo menos, não tenho muitas ideias em princípio, a não ser escrever em frações parciais desse fator, para ver se melhora alguma coisa. Tá? E aí, o que eu tenho? Então, essa integral aqui... Cadê a integral que eu vou calcular?
essa aqui. Então, eu vou chamar U sobre x, U igual a 1 sobre x mais 1. Então, perceba que o U' é menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. E o V elevado a x, o V' é o próprio elevado a x. Estou escrevendo isso aqui como o V', que eu vou usar frações parciais. Então, fica E igual a E elevado a x sobre x mais 1. Isso aqui eu esqueci de escrever, mas é o UV. Menos essa expressão aqui que eu acabei de escrever, é o U'V. E ficou faltando dx aqui. Então, o U'V fica menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado, E elevado a x. O E elevado a x sobre x mais 1 eu estou repetindo, e aqui vai ficar a integral de E elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado dx. Então, perceba que vai simplificar com esse termo. Então, voltando na integral original, essa integral, a gente tinha visto que era igual a essa. Ou melhor, que era igual a essa menos essa. Só que essa primeira aqui, eu acabei de deduzir uma fórmula para ela, está aqui. Já estou substituindo aqui embaixo. E aí vai simplificar com esse termo, eu tenho simplesmente E elevado a x sobre x mais 1. Então, V de x é C1 E elevado a x sobre x mais 1. A primitiva de E elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado, eu escolhi. É claro que aqui, em princípio, teria uma constante, né? Mas eu escolhi uma primitiva e a constante já está incorporada ao C2. Aparece aqui. Então, quem é a solução da homogênea é y vezes v, esse v que a gente achou. Então, vai ser x mais 1, que é o y vezes essa função. Então, quando você multiplica aqui, faz a distributiva e simplifica, já fica a sua homogênea associada. Solução geral da homogênea associada. Mas, como eu observei, nessa etapa aqui, eu poderia ter escolhido C1 igual a 1, C2 igual a 0, e eu teria obtido a solução E elevado a x, uma segunda solução da não homogênea. Pelo que a gente sabe da teoria de redução de ordem, essa segunda solução que a gente acha já é linearmente independente junto com x mais 1. Eu teria, de qualquer forma, a solução geral da homogênea E elevado a x, C1 mais C2, x mais 1. Agora, a solução particular da original, eu vou escolher f de x igual a x quadrado E elevado a 2x. Então, vai mudar aqui o lado direito. Quando eu substituir a f de x igual a x ao quadrado E elevado a 2x, eu vou ter esse lado direito E elevado a x vezes x mais 1. Então, novamente, eu vou integrar para concluir que a mu de x, w de x, é igual à integral de x mais 1 E elevado a x. E aí, aplicando a integração por partes, chamando o igual a x mais 1, o v' é elevado a x. Então, faço a integral por partes, eu tenho o v menos integral de U'V. Essa integral é conhecida, estou trocando essa integral por essa é conhecida. Então, eu tenho x elevado a x, quando eu substituir essa integral por e elevado a x, vai simplificar com esse 1 vezes e elevado a x, eu tenho x elevado a x, mais c. Então, a w de x é x elevado a x mais c sobre mu de x. Tá certo? Substituindo novamente o fator de integração, que é igual a esse termo aqui, e separando as frações, essa expressão aqui, depois que eu inverto essa fração, eu tenho x quadrado elevado a 2x sobre x mais 1 ao quadrado, e essa aqui fica simplesmente c, x elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Quando eu faço essa integral de v de x, eu vou ter uma solução particular, que é essa primitiva dessa expressão aqui, tá? E observa, aqui, de maneira alternativa, eu poderia ter feito tudo de uma vez, não separado em f de x igual a 0 e f de x não igual a 0, porque a solução da homogênea, de qualquer forma, já vai aparecer aqui. Tá certo? Talvez por questões didáticas, eu separei. Mas, de fato, daria para achar a solução geral da original de uma vez só, e a solução da homogênea vai estar incorporada aqui, porque se você reparar bem, isso aqui é exatamente a integral que nós fizemos para achar a solução da homogênea. Se você voltar ali em cima, você vai ver isso. Tá? Então, de qualquer forma, eu posso encarar da maneira que eu estou fazendo, que eu quero uma solução particular da não homogênea,
Então, ou percebo, como eu comentei, né, que eu tenho a solução da homogênea aqui, que nós já fizemos, ou que eu posso fazer isso aqui ser igual a zero, porque eu quero achar uma solução particular da original. Preciso só de uma, dado que eu tenho a solução geral da homogênea. Então, eu vou fazer essa integral aqui. E aí o método vai ser bem parecido com a ideia que nós tivemos anteriormente. Eu até tinha comentado que eu não tinha, em princípio a gente não tem ideia nenhuma. Uma ideia possível é tentar fazer uma integração por partes aqui. E mesmo comentário serve para essa integral, tá? Talvez tenha sucesso. Eu não tentei. Mas aí você teria que antes, primeiro achar uma primitiva dessa função para fazer a integração por partes. Ou seja, escrever essa aqui como U', e essa como V. E aí você teria que tentar achar a integral dessa expressão aqui. Eu acredito que talvez tenha sucesso sim também, tá? Mas eu não fiz. Aí, para achar essa integral dessa expressão U', você faz frações parciais. Então, voltando aqui a ideia que nós fizemos, eu vou colocar, quer dizer, aqui eu tenho uma função racional, denominador e numerador do mesmo grau. Então, eu vou transformar, fazer aquela divisão polinomial ou completamento aqui para fazer com que o grau do numerador seja menor que o grau do denominador. Então, como é que eu posso fazer isso? Observando que o denominador é x² mais 2x mais 1, eu vou completar aqui o x² com esse fator, e para não alterar, eu vou tirar também. Então, de fato, aqui tem o meu x mais 1 ao quadrado, que dividido por esse vai ficar 1, menos 2x mais 1, que eu já botei o menos em evidência, sobre x mais 1 ao quadrado, isso tudo é elevado a 2x. Aí, novamente, eu vou aplicar frações parciais nesse termo aqui. Então, eu tenho a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado. Compara polinômios, se eu tenho que a igual a 2, a mais b igual a 1. Isso implica que o b é igual a menos 1. Então, essa integral não é toda essa que a gente quer. Observa que é 1 menos isso que a gente vai querer integrar. Mas essa integral eu consigo escrever, então, como usando as frações parciais que eu acabei de obter, como essa integral menos essa. Tá certo? E aí a gente vai ver que, fazendo integração por parte nesse primeiro termo, vai aparecer um termo que vai cancelar com essa segunda integral, parecido com a primeira parte. Então, como é que eu vou fazer integração por parte nesse primeiro termo? Eu vou chamar U igual a 1 sobre x mais 1, e o V é igual a E elevado a 2x. Por quê? Porque eu estou escrevendo esse termo 2E elevado a 2x, eu vou escrever ele como V'. Então, eu preciso definir o V como E elevado a 2x. Claro, uma possibilidade para o V. Possibilidade mais simples, digamos. Então, eu vou ter que essa integral é o V, então fica E elevado a 2x vezes U, que é 1 sobre x mais 1, então está aqui, menos a integral de U', que fica essa expressão. Isso aqui é exatamente E elevado a 2x sobre x mais 1, mais a integral de E elevado a 2x sobre x mais 1 ao quadrado. Como eu comentei, quando você substituir essa integral que você obteve por frações por parte, eu vou ter que essa integral aqui, que aparece aqui embaixo novamente, é igual a E elevado a 2x sobre x mais 1, mais E elevado a 2x sobre x mais 1 ao quadrado, menos integral de E elevado a 2x sobre x mais 1 ao quadrado. Então, simplifica. Fica simplesmente E elevado a 2x sobre x mais 1. E daí eu tenho o quê? Que v de x, portanto, é a integral disso. A gente fez aquele completamento, já tinha escrito como 1 menos integral disso. Quando você fizer a distributiva, vai ficar a integral de E elevado a 2x, que é E elevado a 2x sobre 2, menos a integral de 2x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado, E elevado a 2x, que acabamos de obter. Que fica E elevado a 2x sobre x mais 1. E aqui eu já estou usando o que eu estou achando uma primitiva, tá? Teria a constante aqui, eu estou interessado em uma primitiva. Colocando E elevado a 2x aqui em evidência, fica meio menos 1 sobre x mais 1. Colocando o mesmo denominador comum, fica E elevado a 2x, x menos 1, sobre 2x mais 1. Então, acabamos de achar a v de x. Então, uma solução particular, o que o método a gente procurou exatamente dessa forma, é o x mais 1 vezes a v de x. Então, está aqui x mais 1 vezes a v de x. O x mais 1 simplifica. Então, fica simplesmente E elevado a 2x sobre x menos 1 sobre 2.
Então, a gente já tem tudo. Tínhamos obtido antes a solução particular da homogênea associada. Acabamos de achar que essa aqui é uma solução particular da original. Então, a solução geral da original é a solução geral da homogênea associada, mais uma solução particular da original. Então, com isso, a gente termina o exercício. Então, obrigado.